Seja muito bem-vindo ao podcast Templo do Saber, esse ambiente gostoso, agradável, que sempre eleva o seu nível de conhecimento sobre os mais variados assuntos e principalmente o de finanças, né? Que a gente sempre trabalha aqui, sempre por um lado financeiro, com ideias, né? Com princípios financeiros para te ajudar a viver uma vida mais saudável, uma vida feliz. E mais uma vez aqui com o nosso espaço novo, né? Nosso estúdio Templo do Saber. Tá muito gostoso, viu, Richard? Dá vontade de gravar todo dia aqui, cara. Tá bom demais. E vai vir mais novidades aí pra vocês. Ah, com certeza. E hoje a gente vai começar também, nesse mês de setembro, né? Pra você que tá acompanhando a gente aí do dia que a gente posta, a gente vai começar agora no mês de setembro uma sequência de podcasts sobre um tema muito legal. Qual que é o papel da sorte no sucesso financeiro, né? Porque é muito comum a gente olhar para uma pessoa que é bem sucedida e falar, aquele cara lá deu sorte, né? Aquele cara lá falar para você, né? Ganhou na loteria, enfim. É muito comum a gente associar, né, o sucesso de outra pessoa à sorte. Mas a gente vai entender será que realmente a sorte influencia no sucesso das pessoas, até que ponto é sorte, até que ponto é capacidade. A gente vai trazer muito assunto legal para vocês, então eu não perderia, tá? Já favorita aí o nosso podcast. Se você tá no YouTube também, se inscreva aí no nosso canal. Siga a gente lá também no Instagram, que a gente vai postar muita coisa legal lá nos stories, no feed. Enfim, vai ter muito conteúdo legal sobre esse assunto, eu tenho certeza que vai elevar o seu nível de conhecimento. Esse é o nosso propósito, né, enquanto canal, e vai ter muito conteúdo legal para vocês. Então não perca, toda quarta tem podcast novo sobre esse assunto, né? No mês de setembro. E para encerrar, né? A última quarta de setembro a gente vai fazer também um podcast já com um convidado, também um resumão de tudo que a gente falou, de tudo que a gente conversou, e também vai ter um tira-dúvida. Então, se você tiver suas dúvidas aí, a gente vai abrir caixinha de pergunta lá no nosso Instagram para tirar as dúvidas de vocês, para que vocês também possam participar com a gente nesse debate, né? Sobre este assunto tão importante, né? Será até que ponto a sorte influencia ou não o sucesso de alguém. E hoje, então, nosso primeiro podcast sobre este assunto, e eu vou trazer aqui sobre este livro aqui, ó, A Psicologia Financeira. Cara, esse livro é muito bom, livro do Morgan Housel, e ele traz várias ideias, né? Ele trata principalmente que as finanças não é somente uma exata, né? A gente sempre enxerga, né, por conter muitos números, né? Mas ele trata principalmente que finanças não é uma ciência exata. Pelo contrário, ela é muito mais psicológica, emocional do que exata, no fim das contas. Então, aquilo que talvez parece lógico para você, né, uma decisão financeira que parece lógica para você, para outra pessoa pode ser uma loucura fazer aquilo, porque vocês têm contextos diferentes, prioridades diferentes, pensamentos diferentes. Então, nem sempre aquilo que é certo para você vai ser certo para outra pessoa. Então, é por isso que o lado financeiro, a ciência financeira, vai muito além da exata, da lógica. É muito mais psicológica e emocional. E ele trata um capítulo falando sobre isso, sobre sorte e risco. E eu quero conversar um pouquinho qual é a ideia de Morgan Housel e também quais princípios, né, quais lições a gente pode aprender aqui com um resuminho desse capítulo onde ele fala sobre esse princípio tão legal. E para começar, eu vou ler aqui uma frase que ele diz que eu achei muito legal. Está na página 39, se você tem esse livro aí, ou se você quer baixar um e-book, alguma coisa, página 39, ele fala o seguinte, que todo resultado na vida, ele é guiado por outras forças além do mero esforço individual. Então aí, se você é uma pessoa bem-sucedida, talvez você vai ler isso aqui e vai se sentir ofendido, né? Ah, não, eu tenho isso aqui porque eu conquistei, eu tenho isso aqui porque eu sou bom, porque eu estudei, porque eu trabalhei. Mas ele diz aqui que todo resultado na vida é guiado por outras forças, além, é claro, do mero esforço individual. Então é justamente isso que a gente vai debater aqui, né? Até que ponto é obra do acaso, né, da sorte, e até que ponto entra aí o mérito do seu conhecimento, do seu esforço, da sua dedicação, né? Mas a gente viu aqui, e um dos princípios que ele trata aqui, que realmente a sorte ela está presente na nossa vida e pode sim levar uma pessoa a ser bem-sucedida. E para exemplificar essa frase, né, esse princípio, né, ele colocou a história de Bill Gates, que ele considera Bill Gates um cara de sorte. Por quê? Bill Gates estudou em uma das únicas escolas do mundo, na época dele, que tinha um computador.
né, de centenas ou milhares de escolas espalhadas pelo mundo inteiro. Pouquíssimas, né, escolas tinham computadores na época ali que Bill Gates estudava, e na escola dele tinha. Então, aqueles cerca de 300 alunos que estudavam ali naquela escola, eles eram muito sortudos, né, de ter aquela experiência de pequeno ter acesso a um computador. E o próprio Bill Gates já falou que se não fosse aquele computador naquela escola, dificilmente hoje existiria a Microsoft, né, essa empresa tão grande, uma das maiores empresas do mundo, né, um dos homens mais ricos do mundo. Ele mesmo já confessou, né, já falou que realmente muito do sucesso dele se deve a essa sorte de ter um computador ali na escola. É claro, você pode falar, mas também haviam 300 alunos e só o Bill Gates, né, e o sócio dele, né, que também estudava lá, que conseguiu isso. Mas, né, não deixa de ser também uma situação de sorte ele estudar naquela escola. Se ele estudasse em outra escola, por mais inteligente que ele fosse, dificilmente ele teria acesso, né, a essa informação, ou talvez nunca teria tido esse interesse pelo computador e não teria criado a Microsoft. Então ele considera que realmente uma parte do sucesso do Bill Gates se deve a esse fato, essa sorte de ter encontrado ali, de ter estudado numa das poucas escolas do mundo que tinha um computador. Por outro lado, havia um melhor amigo de Bill Gates, que também era muito nerd, muito inteligente, estudava na mesma escola com ele, então teve a mesma sorte que ele de ter ali um computador, só que ele também conta a história do melhor amigo de Bill Gates na época de escola, que também teve essa grande sorte de estudar ali, né, naquela escola que tinha um computador, e ele era tão inteligente quanto ali o Bill Gates, né, os dois eram muito nerd, e o nome dele é Kent Evans. E eles estudavam juntos, eles eram melhores amigos e viviam ali mexendo no computador. E desde pequeno, né, os dois já se planejavam criando um negócio grande, né, criando, né, uma empresa grande relacionada à informática. Então os dois sonhavam muito juntos, os dois eram inteligentes, os dois gostavam muito de computador. Só que Kent Evans teve uma situação também que ele foi exposto ao outro lado da moeda, que é o risco, né, o azar, né, como nós costumamos chamar. Que ele morreu, ainda no ensino médio, ele morreu praticando montanhismo. E se a gente pegar a probabilidade de um jovem da idade dele morrer praticando montanhismo, ela é 1 em 1 milhão. Então, assim como ele teve uma grande sorte, né, de ter de uma probabilidade pequena, ele estudar numa das poucas escolas do mundo que tinha um computador, ele também caiu no lado do risco, né, que a probabilidade de alguém morrer praticando montanhismo na idade dele era muito baixa e ele acabou falecendo. Então, isso mostra que a gente está sempre exposto a situações de sorte e de risco. Mas aí você pode falar, mas ele estava praticando montanhismo, isso é muito perigoso, isso é muito arriscado. Mas a gente só fala isso porque ele morreu. Mas quantos jovens que praticam montanhismo não morrem e ninguém fala nada, ninguém considera isso um ato de irresponsabilidade, um ato perigoso. É a mesma coisa, vamos pegar um acidente de carro, né? Nem sempre as pessoas morrem de acidente de carro por imprudência. Às vezes você pode estar dirigindo normal ali, seguindo as regras de trânsito, vem uma pessoa bêbada, bate, e às vezes quem morre acaba morrendo a pessoa que está certa. E isso não significa que ela foi imprudente, significa que ela tem uma probabilidade disso acontecer, é mínima, mas pode ser que aconteça. E isso muitas vezes foge do nosso controle. A gente pode fazer tudo certo, a gente pode fazer a coisa certa, mas, né, por uma obra aí, de um acaso, uma situação de risco, uma situação, né, a gente onde está sujeito a este azar, pode ser que a pessoa você pode perder a vida, pode sofrer um acidente, pode acontecer alguma coisa de ruim com você, e isso nem sempre está ligado a merecimento, nem sempre está ligado à consequência de um ato que você fez. Simplesmente pode acontecer sem que você mereça de fato aquela situação. Então, Morgan Housel ele deixa bem claro que nós estamos expostos a situações de sorte e a situações de azar. Só que o que a gente costuma fazer, né? Muitas vezes a gente olha para as outras pessoas e muitas vezes a gente associa o sucesso do outro à sorte e o fracasso à incompetência. E quando é com a gente associa o nosso sucesso a nossa competência e o nosso fracasso à má sorte. Então, por exemplo, eu não sou bem sucedido por causa dos meus pais, por causa da economia, por causa do governo. Agora, se é alguma coisa que eu sou bem sucedida, não, porque eu sou bom, porque eu tenho potencial. Agora, se é com outra pessoa, se a pessoa está indo bem, não, aquela pessoa tem sorte, aquela pessoa, nossa,
né? Tudo dá certo para ela. Agora, se aquela pessoa vai mal, você não fala que é azar, você não fala que ela teve uma infelicidade, não. Você vai falar, não, aquela pessoa lá é incompetente, é preguiçosa, enfim. Então, quando é com os outros, a gente associa sucesso à sorte e insucesso, não, ou fracasso à incompetência. Quando é com a gente associa sucesso à competência e o fracasso à má sorte. Mas a verdade é que tudo, né? Tudo tá ligado, os dois lados fazem sentido. Nem sempre o fracasso é por incompetência. Tem muitas pessoas esforçadas, dedicadas, muitas pessoas que têm talento, mas que simplesmente não tiveram sorte na vida. Algum infortúnio, uma pessoa que traiu, né, um casamento que não deu certo, às vezes um acidente que prejudicou aquela pessoa, né, um sócio que traiu, que roubou aquela pessoa e acabou quebrando ela. Muitas vezes você fala, mas a pessoa não escolheu o sócio certo. Você sabe, né? Às vezes tinha uma pessoa ali que realmente era capaz, que podia ajudar ela. Então, nem sempre vai estar ligado, né, à capacidade. Então, a gente sempre tem que entender isso. Vou dar um exemplo também para ficar mais fácil, né, no lado financeiro, no lado dos investimentos. Vamos supor que você tem uma ação ali que ela tem uma probabilidade de 80% dessa ação se valorizar, né? Uma ação muito boa, a probabilidade dela valorizar é de 80%. Mas ela tem um risco de 20% de não valorizar. Se por acaso ela realmente não valorizar e correr, né, pro lado do risco, dos 20% do risco, e ela com o tempo se desvalorizar, ou seja, perder valor, não significa que você tomou uma decisão ruim. Pelo contrário, você tomou uma decisão boa, você investiu numa ação boa, numa ação que tinha 80% de probabilidade de crescer. Só que, por algum infortúnio, por alguma situação, aquela ação acabou desvalorizando. E aí isso não está necessariamente ligado à sua capacidade, mas sim a situações que muitas vezes estão fora do seu controle, que pode influenciar no valor daquela ação. Então, isso, assim também é na nossa vida, nem sempre é por nossa capacidade. Mas enfim, então a gente já viu que todo mundo está sujeito a situações de sorte e azar, e nem sempre essas situações, nem sempre o resultado que nós temos está ligado diretamente ao nosso potencial, à nossa capacidade, ao nosso merecimento. Então, qual é a lição que a gente pode tirar isso? Então, como que a gente pode usar essa frase, essa ideia, esse princípio a nosso favor? Como a gente pode usar, então, a sorte, né, ao nosso favor e evitar situações de azar na nossa vida, se é que isso é possível? Eu quero tirar aqui, primeiramente, 2 lições desse livro, dessa ideia que eu falei com vocês aqui hoje. A gente vai tirar 2 lições. E a primeira lição é a seguinte: siga padrões e não sucesso fora da curva. Então, calma que eu já vou te explicar. Então, guarda bem isso. Siga padrões e não sucesso fora da curva. Vou pegar um exemplo aqui bem conhecido. Vamos colocar o Elon Musk. Hoje todo mundo considera o Elon Musk um gênio, né? Um cara muito bom, o cara é um visionário, porque ele investiu todo o dinheiro que ele tinha, né? Ele vendeu a antiga empresa que ele tinha e investiu num negócio totalmente novo. Ele investiu na Tesla, que é um negócio que faz carro elétrico. Ele investiu num negócio que faz foguete, né? Enfim, o cara é totalmente louco, né? Mas a loucura dele, né? O investimento que ele fez deu muito certo. E por ter dado certo, hoje todo mundo fala, não, o cara é um gênio, o cara é muito bom. Só que, se a gente olhar, né, será que esse é um princípio que a gente pode tomar pra gente? Então, será que para você ter sucesso, você tem que ser louco, você tem que fazer investimentos arriscados, você tem que pegar todo o seu dinheiro e investir num negócio que você nem sabe se vai dar certo ou não? Na minha opinião, isso não é um princípio a ser seguido. Pode ser em casos fora da curva, né? Como eu falei, isso é um exemplo fora da curva. Tanto que hoje ele ele sempre fica ali brigando, às vezes, com Bill Gates e tal, mas é um dos homens mais ricos do mundo. E porque ele se expôs a um risco enorme e deu certo, mas ao mesmo tempo poderia não ter dado certo. E existe uma frase que é muito legal que eu queria trazer para vocês, que exemplifica bem isso, é que o cemitério dos perdedores, ele é silencioso. Ninguém vai entrevistar alguém que fez igual a Elon Musk, que era um visionário, que acreditava no seu potencial, que acreditava no seu negócio e foi lá e investiu todo o dinheiro que ele tinha para montar um negócio também diferente, um negócio inovador, um negócio que ninguém acreditava e não deu certo. E acabou quebrando, e acabou que o negócio não foi para frente, aquele setor não era a hora, não era o momento certo. Muitas vezes tem muitas pessoas igual a Elon Musk espalhadas por aí que fizeram o mesmo tipo de investimento que ele fez, só que não deu certo, o negócio não foi para frente, o negócio não prosperou. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente pega esses sucessos fora da curva e
e tenta se espelhar e tenta se inspirar em algumas atitudes que eles tiveram, porque pode ser que eles tiveram sucesso sim, mas talvez não seja exatamente por aquela decisão. Talvez o Elon Musk não seja tão bem sucedido somente porque ele pegou o dinheiro dele e investiu num negócio inovador, um negócio diferente. Talvez ele tenha alguns outros conjuntos de habilidades que fizeram, de capacidades que fizeram com que esse negócio esse negócio novo, inovador, se perdurasse. E é isso que a gente tem que ver. Quais são os padrões das pessoas bem-sucedidas? O que elas têm em comum? E não somente alguns sucessos fora da curva, porque a gente tem que tomar muito cuidado porque nem você, como diz a sua mãe, né, você não é todo mundo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para não se espelharem esses sucessos fora da curva, essas pessoas muito extraordinárias, porque nem sempre isso vai dar certo para todo mundo, porque pode ser que você caia no lado do risco, que o risco é muito grande, a chance de perder é muito grande. Outro exemplo também que o livro ele traz é sobre o Zuckerberg, né? Também outro fora da curva, com a Meta, né? E muitas pessoas consideram ele também um visionário, né? Um homem sensacional, porque ele recusou uma oferta de $1 bilhão feita pela Yahoo. Né? Yahoo ofereceu para ele, tentando comprar, né, a Meta, ou na época o Facebook, e ele não vendeu. E aí as pessoas falam, nossa, que cara visionário, o cara confiou no trabalho dele, o cara confiou no potencial dele, é isso aí, o cara merece. Só que muitas pessoas também criticam a Yahoo porque ela fez o mesmo. Né? A Microsoft também ofereceu uma grande quantia de dinheiro tentando comprar, né, a Yahoo, e na época eles não venderam, e hoje a Yahoo não tem o mesmo prestígio que tinha antes e acabou se desvalorizando com o tempo. Então, a mesma atitude, tá vendo? A mesma atitude que o Zuckerberg teve recusando a proposta da Yahoo, a Yahoo também teve recusando a proposta da Microsoft. Só que o Zuckerberg deu certo, a Yahoo não. Então a gente vê que aí não tem um padrão. E qual que foi a atitude aqui? Você confiar no seu projeto, você não vender, você acreditar naquilo que você está fazendo e não aceitar uma grande proposta, nem sempre é uma boa ideia. Muitas vezes vender o seu negócio pode ser uma ótima ideia. Talvez você possa ali vender, lucrar e ficar com aquela grana e investir em algum outro negócio. Às vezes aquele setor está saturado, às vezes você pode pegar aquela grana, fazer um outro investimento. Então, a gente vê que aí não tem um padrão. Né? Pode ser que dê certo, como pode ser que não. E aí fica como lição para a gente. Então, nem sempre, né, o que o Zuckerberg fez, nem tudo que o Zuckerberg faz eu devo seguir, eu devo analisar quais são os padrões que pode dar certo. Tem outro exemplo também, não sei se você já conhece, né? Eu sou na casa dos 30 aí, o pessoal que tem a minha idade deve conhecer, deve ter jogado já o jogo Tony Hawk. Esses dias eu vi uma notícia falando que, se eu não me engano, acho que foi em 98, cara, foi quando eu tava lançando os primeiros jogos dele ali pro Play 1. Ele recebeu uma oferta na época, acho de 500 mil. Imagina, 98, acho que ofereceram $500 mil para ele vender a franquia de jogos, né? Tipo um jogo de skate. Qual outro jogo de skate que existe, né? Tipo, a chance disso dar certo era mínima. O único que eu conheço, pelo menos que eu jogo e a maioria da galera conhece, é o Tony Hawk. Só que na época não tinha não era tão famoso assim o jogo. E ele recusou ali os 500 mil e o jogo estourou. Mas, né, imagina se não vai para frente, né, se não dá certo, né? Quantas pessoas, né, fizeram igual o Tony Hawk, não vou vender, não, eu acredito no projeto, e acabou não dando certo e perdeu a chance de ganhar ali uma grana, perdeu a chance de ganhar uma grana que poderia sim mudar a vida. Naquela época, $500 mil, isso é louco, era muita grana. Então, o que a gente aprende com essas situações e com esses exemplos é que a gente deve tomar muito cuidado, né, ao seguir situações muito fora da curva, muito diferentes. Siga padrões, identifique padrões. E aí eu dou um conselho para você. Tem um cara chamado Napoleão Hill, que o que ele fez? Né? Ele foi desafiado por um grande empresário da época, conhecido como Carnegie, que deu um desafio para ele, né, de entrevistar e de conversar com as pessoas mais bem-sucedidas para justamente identificar esses padrões. Né? O que essas pessoas bem-sucedidas têm em comum? Quais são os princípios que elas seguem? Quais são as características, as qualidades dessas pessoas que são incomuns para que a gente possa, então, criar ali um perfil de uma pessoa de sucesso. E aí ele criou vários livros falando sobre isso, então eu indico para você. Inclusive tem um livro que é um dos mais conhecidos, que é o livro Pense e Enriqueça. Então leia alguns livros do Napoleão Hill, que você vai ver ali alguns princípios que ele identificou que era padrão, né? A maioria, quase todas as pessoas que ele conversava, que eram bem-sucedidas,
tinham esses princípios, tinham essas características. Então, é uma forma assim de você se espelhar e criar ali padrões para que você possa seguir e ter uma vida bem-sucedida. A segunda lição que a gente aprende sobre esse tema, e aqui no livro ele também fala um pouco sobre isso, é que a gente não deve se expor ao risco, ou melhor, que a gente deve se expor ao risco de maneira convexa, não se expor de maneira côncava. Mas o que quer dizer isso aí? Esse princípio também é muito defendido por Nassim Taleb, também um grande escritor que também tem muitos princípios bem legais para você que quer viver uma vida bem-sucedida. E Nassim Taleb, ele diz que muitas pessoas se expõem ao risco de maneira côncava, se coloca em situações onde a chance de perder é muito grande e a chance de ganhar é muito baixa, né? Ou que você pode ter ali ganhos limitados e perdas, né, ilimitadas, ou seja, você pode perder muito e ganhar pouco, ou você tem muito mais chance de perder do que de ganhar. E em um de seus livros, Nassim Taleb, ele conta uma história que é sobre a roleta russa, né? Ele dá a ideia de um empresário muito rico, e ele chega para um cara que estava passando uma situação financeira muito difícil, e ele fala, olha, cara, eu vou propor um desafio para você, e se você ganhar, você vai ganhar 10 milhões de reais. Mas sabe o que você vai ter que fazer? Vou pegar aqui uma pistola, né? Uma pistola ali tem 6 espaços, né, para colocar ali uma bala. E aí eu vou rolar ali, né, o negócio onde coloca a pistola, vou te dar e você vai ter que mirar na sua cabeça e apertar o gatilho. Se você, né, der o azar de cair onde tem a bala, você vai morrer. Mas se não, você vai ganhar 10 milhões. Então, ou seja, a chance dele ganhar, se a gente pegar aqui por probabilidade, né, é um sexto avos, né, a chance dele é de cerca de 16%, então ele tinha 16% de chance de ganhar 10 milhões de reais. Né? Não, perdão, ele tinha 16% de chance de morrer, que seria apenas uma bala. E ele tinha ali cerca de 84% de chances de ficar milionário, ou seja, a chance dele ganhar era muito alta. Só que, se ele perdesse, acabou a vida dele, ele morreu. Então, a perca era muito grande. Porque o que vale mais? Ganhar 10 milhões ou viver? Né? Na minha opinião, é viver, porque não adianta nada ser 10 milhões morto. Então, a vida vale muito mais do que os 10 milhões. Então, ali, o risco dele era... a chance dele perder era pouca, né? Era 16% apenas. Mas, se ele caísse para o lado do risco, ele ia perder a vida dele. Então, não compensaria ele assumir um risco tão grande. E a nossa vida acontece muito... Tem muitas situações dessa. Claro que não vai ser uma roleta russa e você não vai ter um revólver apontado para sua cabeça. Mas a gente sempre se coloca em situações onde a chance de perder é muito grande e a chance de ganhar é muito baixa. Então, vamos pegar, por exemplo, apostas, né? Que as pessoas amam fazer aposta, é o jogo do tigrinho, é a Blaze, é no futebol, enfim, a gente já falou aqui no canal sobre apostas, vocês sabem que eu sempre falo sobre isso. A chance de você perder é muito grande, e aí não compensa você assumir ali um gasto tão grande, né? Para algo que a sua probabilidade de perder é muito maior do que de ganhar. Tem pessoas que ganham? Tem pessoas que ganham, mas a chance de perder é muito maior do que de ganhar. Então você não deve colocar a sua confiança nisso. Você pode ganhar uma renda extra, mas dificilmente você vai ver uma pessoa enriquecendo com um jogo de aposta. No caso, o influenciador tal postou. Eles ganham dinheiro não com as apostas, né? Eles ganham dinheiro porque o joguinho paga eles, enfim, não quero entrar no mérito disso daqui agora. Mas com aposta mesmo, são poucas as pessoas que ganham dinheiro apostando porque a probabilidade de perder é muito maior do que ganhar. Então, sempre que você for se expor, né, alguma situação, sempre analise, tome cuidado com o risco da ruína, com a chance de perder tudo. Por exemplo, né, o que Elon Musk fez, na minha opinião, não é recomendado, porque ele expôs todo o patrimônio dele numa situação onde ele tinha muito risco, né, como a roleta russa, por exemplo. Se não desse certo, a chance dele se afundar em dívidas ali era muito grande. Mas como deu certo, o ganho dele foi muito alto, porque até no mundo financeiro é muito assim, né? Quando você assume um risco muito grande, você tem uma recompensa, renda variável é assim, às vezes quanto maior o risco você corre, você pode atingir ganhos muito altos, muito grandes, mas se esse risco for tirar você do jogo, eu acho que não compensa você fazer isso.
Eu fiz isso na minha vida. Eu tive uma experiência onde eu tinha uma empresa, já contei também um pouquinho da minha história aqui, acabei quebrando e eu usei desse princípio que as pessoas chamam de alavancagem, né? Que você ali pegar um dinheiro que você não tem, né? Um empréstimo para investir num negócio, né? Começar um negócio novo. E eu fiz isso, né? Na época eu já estava endividado, já tinha ali cerca de 70, 80 mil reais de dívidas. Peguei na época o cartão do meu pai emprestado, assumi mais uma dívida para montar um negócio para mim. Então, né, a chance daquilo dar errado era muito grande, né? Eu estava comprometendo ainda mais a minha renda. O mais aconselhável naquela época era eu procurar um emprego, alguma coisa fixa, né, alguma coisa segura, para eu poder ter um dinheiro, para eu poder pagar as minhas dívidas. E ali no momento onde eu tivesse mais estruturado, eu poder abrir um negócio novo. Mas na época eu estava empolgado, deu certo, né? Consegui, né? O negócio deu certo, o negócio funcionou, prosperou. Hoje já fazem aí já faz mais de 5 anos que eu estou com a empresa, consegui pagar as dívidas, deu certo. Mas, como eu falei, na minha opinião foi algo fora da curva. Quantas pessoas não fizeram o mesmo que eu fiz e acabou não dando certo? E por não dar certo, né, muitas vezes o prejuízo acaba sendo muito grande. Então é muito complicado isso. E também existem várias situações que a gente pode falar um pouquinho aqui também, que existem fases da vida que você te permite também assumir um pouquinho mais de risco. Às vezes você está começando, às vezes você não tem filho, ainda mais para você que não é casado, que mora com os pais. Então faz sentido você tomar decisões, principalmente financeiramente, né, onde você se expõe um pouquinho mais ao risco, porque você ainda tem muito tempo para recuperar, às vezes tem um respaldo do pai, tem alguém ali para te ajudar. Mas depois que você já é casado, já tem uma responsabilidade, uma casa para cuidar, né, para sustentar, já é mais difícil, né? Por exemplo, nessa situação ali mesmo, eu pagava aluguel, né? E aí eu tive situações onde o meu sogro tinha que ir lá pagar o aluguel para mim, né? Então eu tinha ali a minha esposa para sustentar, então eu me sentia mal porque eu não conseguia, né, sustentar, ser o homem da casa, enfim, foi uma situação muito complicada e eu ainda me expus mais ainda, né, fazendo essa alavancagem para poder criar um negócio novo. Mas, como eu falei, existem situações onde te permitem. Agora, por exemplo, se eu já tivesse um filho, né, já tem uma criança ali para cuidar, então é mais complicado. Você está mais no final da vida, já passou dos 30, já está chegando nos 40, então já tem que planejar sua aposentadoria. Então você tem que procurar algo que seja mais fixo, algo ali que seja mais seguro, né, do que se arriscar tanto. Mas, como eu disse, se coloque em situações onde a sua chance de ganhar seja maior do que a de perder. Mesmo que talvez ali o seu lucro seja menor. Vamos pegar, por exemplo, aqui renda fixa. Né? Na renda fixa, a sua chance de perder é muito, muito baixa. Né? A chance de você perder dinheiro ali, principalmente com Selic, né? com Tesouro Selic, com CDBs, é muito pequena. Então, se você quer começar a investir, que você quer começar a multiplicar o seu patrimônio, comece na renda fixa, começa com uma Selic. Depois que você criou ali a sua reserva de emergência, que você tem um dinheiro guardado, que você, se caso ali você der algum problema, você tem aquele dinheiro guardado, aí sim você pode começar a se expor um pouquinho mais, num fundo imobiliário, né, em ações, enfim, mas depois que você já tem uma base ali, porque mesmo que você corra o risco ali no mercado de ações, você vai ter ali uma situação de mais segurança, porque você tem a sua reserva de emergência, se caso alguma coisa der errado. Então, e não somente nos investimentos, mas em toda a sua vida, sempre que você for tomar alguma decisão, analise, né? Será que eu estou me expondo demais? Será que se isso não der certo, sempre imagine o lado ruim, sempre imagine, né? Até mesmo quando eu fui comprar essa primeira empresa, na verdade eu não comprei, eu arrendei essa empresa, né? Na época algumas pessoas, olha, toma cuidado, tal, pensa, mas assim, você só pensa, não, vai dar certo, vai ser tudo bom, não, porque se der certo, olha, eu vou ganhar tanto, vai ser tanto, mas sempre coloca na ponta do lápis, e se não der certo? E se isso aqui não funcionar? Tudo que você for fazer na sua vida, tenha essa balança, né? Não se exponha, não, nossa, a chance de eu ganhar é muito grande, não, porque fulano apostou no tigrinho e ganhou tanto, então eu vou lá pegar o meu salário e vou torrar no tigrinho. Mas e se eu não ganhar? O que eu vou fazer? Como que eu vou pagar minhas contas? Não, eu vou jogar mais esse joguinho aqui, porque, nossa, se eu ganhar, eu vou estourar no norte, não sei o quê, vou multiplicar, né? Mas e se você não ganhar? Né? E se você apostar ali o seu salário inteiro, né, suas economias e não ganhar, o que vai acontecer? Então sempre coloca na balança e se não der certo, sempre coloca ali, tenha essa perspectiva, será que vale a pena se arriscar tanto por algo? Então é isso, galera, essas são as duas lições que eu quero trazer para vocês, né, em relação à sorte e azar.
Como eu falei, todos estamos sujeitos a essas situações, mas o que eu quero dizer para você é, siga padrões e não sucesso fora da curva, né? Aquela pessoa deu muita sorte, realmente, muitas pessoas estão sujeitas a ter situações de sorte, mas se você quer prosperar, se você quer ter uma vida financeira próspera e se manter ao longo do tempo, siga padrões e não sucesso fora da curva. E segundo ponto, se exponha a situações onde a sua chance de ganhar é maior do que a de perder, então tome cuidado. Né, com promessas muito grandes, com a chance de ganho exorbitantes, cara, porque talvez pode ter ali alguma coisa estranha nessa situação ali, que talvez você esteja correndo um risco muito grande de perder e talvez aquele benefício, aquela promessa que está sendo feita não compense. Mas, né, eu quero trazer aqui uma promessa para você que esse benefício compensa, né? A gente tem aí o nosso curso, que é o nosso curso 5S do sucesso financeiro, um curso que custa apenas R$50. Então, qual que é o risco? Você perder R$50 e algumas horas da sua vida ali estudando um conteúdo que eu tenho certeza que vai te ajudar, que vai fazer você crescer, que vai fazer, né, você prosperar aí financeiramente, melhorar a sua administração, melhorar a sua maneira como lidar com o dinheiro. Tenho certeza que esse curso vai ajudar bastante você. E qual que é a sua chance de ganho? É você aí prosperar, você crescer, aprender a investir. Claro que a gente ali não traz... o nosso foco não é sobre investimento em si. Então, se você está procurando ali um curso de investimento, né, o 5S ainda não é para você. A gente ainda vai produzir um curso específico para investimento. Esse curso é para aquela pessoa, né, para você que está aí querendo organizar as suas finanças, né, tá ali com um cartão de crédito estourado, né, então quer organizar ali o seu cartão de crédito. Às vezes você tem empresa e quer aprender ali a separar contas pessoais, né, da jurídica, né, para você que quer organizar as finanças familiares. Você que está endividado e quer sair das dívidas, enfim, esse curso é para você que quer organizar a sua vida financeira, aprender, né, a planejar melhor para que sobre dinheiro no final do mês você consiga começar a investir melhor o seu dinheiro. Então, R$50, a chance de perder é mínima, né? E a chance de ganho é muito grande, né? R$50 você vai num lanche, aí você vai comer uma pizza e você gasta isso, né? E daqui a alguns minutos, daqui a algumas horas, você tá precisando comer de novo. Agora esse curso tenho certeza que vai te ajudar, né? Vai te ajudar bastante a... Não vai ser somente um gasto, né? Esses R$50 tem certeza que é um investimento que vai trazer muito retorno e muito benefício para você. Então, se você quer acessar o nosso curso, vai lá no nosso Instagram, tem lá no nosso link da bio, o curso 5S, ele tá em promoção, né? Por isso que ele tá R$50. Talvez, enquanto você esteja vendo esse vídeo, talvez não esteja mais esse valor, mas, né, hoje aqui, agora em setembro, a gente tá aí com essa grande promoção de R$50 no nosso curso 5S do planejamento financeiro. Então, se você gostou desse conteúdo, calma, que tem muito mais aí pra você. Semana que vem a gente vai falar sobre esse livro aqui, ó, O Homem Mais Rico da Babilônia. E, cara, esse livro ele é muito especial pra gente, porque esse livro é o que deu nome ao nosso projeto, né? O nosso projeto Arcade e também ao nosso podcast Templo do Saber. Mas eu vou te explicar isso na semana que vem. Por quê, né? Que a gente... o nome, né? Tanto do nosso projeto Arcade e nosso podcast, o Templo do Saber, por que ele está aqui nesse livro, né? O Homem Mais Rico da Babilônia. E um dos capítulos desse livro também trata sobre isso, né? O capítulo chamado A Deusa, como atrair a deusa da boa sorte, cara. E o episódio vai estar sensacional. A gente já preparou aqui o roteirinho para falar com vocês, para conversar com vocês sobre esse assunto, então eu não perderia, tá? Favorita aí o nosso podcast. Se você está seguindo no Spotify, se você está assistindo pelo YouTube, já se inscreva, curte aí, compartilhe com a galera que você acha que deseja ouvir, né, que merece ouvir esse nosso conteúdo massa, e eu tenho certeza que a gente vai estar ajudando muito vocês. Então espero você, semana que vem, quarta-feira, a gente vai estar aí postando aí já nosso podcast sobre esse tema, né, como atrair a deusa da boa sorte, como fazer com que a sorte ande ao nosso favor. Então é isso, galera, já falei demais aqui por hoje, um abraço e até a próxima.